Olá, sejam muito bem-vindos. Quem está mergulhado na vida acadêmica com certeza já olhou para aquela pilha de artigos da revisão de literatura e pensou: será que todo esse trabalho serve para mais alguma coisa além de um capítulo da tese? A resposta, felizmente, é um grande sim. Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso: como transformar esse esforço gigantesco em um baita ativo para a carreira. Vamos ser sinceros, para muita gente na pós-graduação, a revisão bibliográfica parece uma tarefa que não acaba nunca, né? Um trabalho enorme com uma recompensa que muitas vezes parece pequena. É aquela etapa que a gente tem que cumprir, mas que raramente vira algo a mais. Mas e se a gente mudasse essa perspectiva? E se todo esse esforço pudesse ser, na verdade, a base da primeira publicação de grande impacto de um pesquisador? Ok, vamos lá. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos ver como fazer essa transição de capítulo para publicação. Depois, o que realmente faz uma revisão ser excelente aos olhos dos editores. Em seguida, vamos explorar 4 estratégias diferentes para conseguir publicar. Também vamos dar uma olhada na alternativa, que é o capítulo de livro. E no final, como escolher o melhor caminho para a sua carreira. A ideia central aqui é genial de tão simples. Em vez de fazer o trabalho 2 vezes, por que não aprimorar o capítulo de revisão da tese para que ele já nasça como um artigo publicável? Pensa bem, é um ganho em todas as frentes. A área de pesquisa é estudada a fundo, o conhecimento fica super atualizado e de quebra já se garante uma publicação que pode até contar como parte da própria tese. É eficiência pura. E aqui, olha, essa distinção é crucial. Um artigo de revisão tem um alcance de público muito, mas muito maior. Por isso, ele acaba sendo mais valorizado na carreira acadêmica. Um capítulo de livro tem o seu valor, claro, muitas vezes com um foco mais didático, mais pedagógico. Mas o artigo de revisão é, sem dúvida, a moeda mais forte quando o assunto é impacto e citações. Então, o ponto-chave é este. A revisão de literatura não deve ser vista como o fim da linha. Pelo contrário, ela é a matéria-prima, a base para uma primeira grande publicação. É uma oportunidade de ouro para transformar algo que já precisa ser feito de qualquer jeito em um marco no perfil acadêmico de qualquer pesquisador. Certo. Mas qual é a diferença, na prática, entre uma revisão de tese e um artigo de revisão que realmente tem chance de ser publicado? A resposta está em pensar com a cabeça de quem toma a decisão, o editor do periódico. Vamos dar uma espiada no que eles realmente estão procurando. Olha só, isso aqui são instruções reais tiradas do periódico Bioresource Technology. A mensagem é bem clara, né? Eles querem o que há de mais recente, análises críticas que apontem as lacunas na pesquisa e, claro, um detalhe importante, que sejam citados trabalhos relevantes do próprio periódico. Não é só fazer um resumão, é analisar e apontar o caminho para o futuro do campo. E se a gente tivesse que resumir tudo em uma única regra de ouro, seria esta. A frase, que vem direto das instruções do editor, diz tudo. E veja que o não está em maiúsculas. As revistas científicas não querem um mero compilado, que é exatamente o que a gente costuma ver em capítulos de tese. Eles buscam síntese, análise crítica e, principalmente, uma nova perspectiva. Bom, sabendo o que os editores querem, a pergunta é: como entregar isso? A boa notícia é que existem diferentes formatos, diferentes abordagens. Vamos explorar agora 4 caminhos bem estratégicos para estruturar um artigo de revisão que realmente agrega valor à literatura. O primeiro caminho é o mais tradicional, o clássico estado da arte. Aqui, o objetivo é fazer um levantamento crítico do que foi publicado de mais recente, pesar os prós e os contras das abordagens que existem e, o mais importante de tudo, sugerir para onde a pesquisa deveria ir a partir dali. A estrutura do resumo para esse tipo de artigo é quase uma receita de bolo e funciona super bem. Pode ser dividida em 3 movimentos. Primeiro, a gente estabelece a importância do assunto. Segundo, define com clareza qual é o foco específico, o nicho. E terceiro, descreve o que a análise vai entregar dentro daquele nicho. É uma fórmula simples, direta e muito eficaz. O segundo caminho já muda completamente a abordagem, é a análise bibliométrica. Em vez de uma análise descritiva, aqui o foco é em dados, em números. É um método quantitativo para mapear a produção científica, identificar tendências, ver quem colabora com quem e quais são os artigos mais influentes. É uma revisão baseada em evidências numéricas, o que é bem diferente. E olha que legal, a mesma estrutura de 3 movimentos se aplica aqui perfeitamente. Primeiro, se justifica por que essa análise quantitativa é necessária. Segundo, se detalha quais bases de dados e quais softwares foram usados. E terceiro, se revela quais foram as principais tendências que os dados mostraram. A lógica continua a mesma, só muda o conteúdo. Agora, o terceiro caminho. Esse é mais ambicioso.
Aqui o objetivo não é só resumir, é sintetizar tudo o que já existe para propor algo realmente novo, um conceito inédito, uma nova visão sobre o tema, uma abordagem de pesquisa diferente. É usar o conhecimento que já existe como um trampolim para criar um novo entendimento, muitas vezes conectado à própria pesquisa do autor. E para quem pensa em seguir esse caminho mais ousado, aqui vai uma dose de realidade e, ao mesmo tempo, de motivação. O professor Lee Lind, que é uma referência mundial na sua área, teve um artigo de revisão desse tipo rejeitado 2 vezes. Foi ser aceito só na 3ª tentativa. Isso mostra que a perseverança é parte do jogo, mesmo para os pesquisadores mais experientes do mundo. Finalmente, o 4º caminho, o roadmap, ou roteiro. Esse é um tipo de revisão super especializado. A ideia é usar cálculos ou simulações para definir uma meta de desempenho bem concreta para o campo. A partir daí, toda a literatura é analisada com uma única pergunta na cabeça: o quão perto a gente está de atingir essa meta? E aqui tem uma vantagem estratégica gigantesca desse 4º caminho, especialmente hoje em dia. Como ele exige a criação de novas simulações, de novos modelos de cálculo, ele agrega um valor que é, por natureza, muito difícil de ser replicado por ferramentas de inteligência artificial. É uma maneira inteligente de se destacar e garantir relevância. Bom, a gente falou bastante dos artigos de revisão, então é justo dar uma olhada na principal alternativa: publicar um capítulo de livro. É um tipo diferente de contribuição, com suas próprias regras, seu próprio ritmo. Esse cronograma aqui é de um caso real e deixa o processo bem claro. O convite para escrever o capítulo chegou em novembro de 2016. Sabe quando o livro saiu? Em 2020, quase 4 anos depois. Então a primeira coisa a se ter em mente é: publicar um capítulo de livro é um exercício de paciência, um investimento de longuíssimo prazo. Esta tabela resume bem a história. Do lado das vantagens, geralmente é por convite, a revisão por pares é menos rigorosa e rejeições são raras. Por outro lado, as desvantagens pesam. O tempo de publicação é enorme, o valor acadêmico não se compara ao de um artigo e aquele conteúdo fica preso ali. Não pode ser publicado em outro lugar. É uma troca. Certo. Com todas essas informações na mesa, como decidir o que fazer? No fim das contas, é sobre tomar uma decisão estratégica que faça sentido para os objetivos de carreira de cada um naquele momento específico. Ao receber um convite para escrever um capítulo de livro, este checklist prático pode ajudar muito. A recomendação é aceitar se 3 condições forem atendidas. Primeira, se for um trabalho extra que não vai atrapalhar a publicação dos artigos principais. Segunda, se os editores e a editora forem de prestígio. E terceira, se os outros autores forem referências, o que pode até abrir portas para colaborações internacionais. Então, o recado principal aqui é que existem pelo menos 4 caminhos estratégicos e bem diferentes para transformar a revisão de literatura. Não precisa ser só uma obrigação, pode ser uma plataforma de lançamento para a carreira. A escolha, no fim, é uma decisão estratégica. Cada um desses caminhos permite contar uma história diferente sobre o estado da arte de uma área. Então a questão que fica é: com esse mapa em mãos, qual dessas histórias o campo de pesquisa mais precisa ouvir agora? E qual delas um pesquisador está mais preparado para contar? Fica aí a reflexão.